Helenice, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Ele está meio cheio. Por que será que tem um monte de gente que costuma achar que ele está meio vazio? Porque temos a tendência de olhar mais o que nos falta do que o que nós temos. Você já se viu numa situação como essa? Eu estou aqui com a Helenice Bruschi, que é coach profissional, e nós vamos fazer uma entrevista um pouco diferente. Eu vou fazer perguntas para ela e ela vai fazer perguntas para mim. Basicamente, o que a gente quer mostrar aqui é o seguinte: o que tem de sabotagem, tanto na profissão de jornalista quanto na profissão de coach? Todo mundo pode ser coach? A princípio, sim. Mas o ideal é que a pessoa que busque trabalhar, como coach profissional ou coach pessoal, tenha algumas características que vão facilitar, na sua atividade no dia a dia. É obrigatório, por exemplo, ser psicólogo ou não? Não necessariamente, mas é claro, o psicólogo tem algumas facilidades, já que ele entende de comportamento humano. Como que o coach se sabota? O coach se sabota, na minha visão, quando ele não passa pelo processo de coaching. Eu não posso atender uma pessoa se eu não passei pelo processo, que essa pessoa vai passar. Quando o coach não define uma área de especialização, um nicho, um público, ele atende toda e qualquer pessoa, que venha lhe buscar, toda e qualquer questão. Isso vai dificultar demais o trabalho dele. Então, importante também que a gente se especialize. Ed, vou te fazer a mesma pergunta. Qualquer pessoa pode ser jornalista? Olha, quando ficou decidido que não era mais exigido o diploma para ser jornalista, parece que isso não é realmente mais uma obrigatoriedade. O que eu acho que a universidade, por exemplo, tem de bacana? A universidade te dá uma formação universal. Eu fiz a faculdade, fiz jornalismo na UEL, fui professor universitário e eu acho que a universidade te dá um arcabouço, de informações. Lá no curso, nos currículos, você tem sociologia, você tem filosofia, você tem psicologia da comunicação, você tem várias teorias da comunicação que eu acho que são muito importantes a gente ter e saber para poder se relacionar com as nossas fontes, no nosso ambiente de trabalho. Agora, isso tudo significa que a pessoa vai escrever bem? Não necessariamente. Quando a gente fala, por exemplo, da não obrigatoriedade do diploma, as pessoas que realmente sabem escrever, que escrevem bonito, o que elas querem escrever? Elas querem escrever colunas, elas querem fazer análises políticas, elas querem escrever sobre aquilo que elas gostam. Agora, o trabalho, aspas, pesado, de ir fazer cobertura de polícia, de acidente de trânsito, do dia a dia da cidade, da rotina de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa aqui em Curitiba, por exemplo, isso as pessoas que escrevem bem não necessariamente querem fazer. Se esse é um assunto que te interessa, você já sabe. Inscreva-se ali no canal e muito obrigado por você estar acompanhando o Conta Pro Tio. Como que o coach lida com o ego? Essa é uma pergunta fantástica, porque o profissional de coaching, o coach, dificilmente aparece. Ele fica nos bastidores, Ele não fica na frente. Quem aparece é o coach, o nosso cliente. E acontece, por exemplo, do teu cliente, o coach, vir aqui também com o ego super inflado e sem a noção exata do espaço que ele ocupa, tanto na vida profissional quanto na vida social, que basicamente é isso que você trabalha? As pessoas não vêm, de forma geral, com esse ego inflado, não. Elas vêm pedir um apoio, um suporte para tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas na sua vida. É fácil para o jornalista, já que ele está exposto, se torna conhecido, ele corre esse risco de ficar se achando muito importante, enfim, de ter um ego enorme.
Isso é muito comum. A gente costuma até brincar no meio que tem uma expressão que diz assim: ah, fulano foi mordido pela mosca azul, né? Isso geralmente acontece basicamente com os profissionais que trabalham na televisão e principalmente aqueles que aparecem no vídeo. A gente fica se sentindo mais importante do que de fato a gente é. Mas o jornalista, ele tem um ego com certeza, até porque a gente, teoricamente, somos especialistas em generalidades, né? Todo mundo gosta de saber um pouco da opinião do jornalista. E isso infla o nosso ego de verdade. O jornalista sabe pouco de muita coisa? Ele sabe bem pouco de muita coisa, sim. Eu acho que isso é um fato. E o que eu acho que é bacana? Não é vergonha nenhuma você não saber de tudo. E o que eu acho que difere um bom jornalista de um mau jornalista? O jornalista que sabe ir atrás da informação que ele não tem. Onde que está a ética do coach? Olha só, nós aprendemos na formação do coach que não podemos fazer 3 coisas. A primeira não podemos julgar o nosso cliente. Outra coisa que não pode ser feito é induzir o cliente. Não podemos querer em nenhum momento que o cliente mude de vida. Ele jamais deve quebrar o sigilo das sessões. Como que eu posso confiar num coach? Boa, você é ótimo perguntador. Que bom. Olha só, normalmente os clientes vêm por indicação de ex-clientes, né? Ou eu, como trabalho com consultoria há 20 anos, né, consultoria empresarial, né, sempre na área estratégica, acabo tendo muitos contatos, pessoas que me conhecem do meu trabalho como consultora, né, na área de gestão de pessoas. Eu sempre faço uma reunião, né, com a pessoa interessada para que ela me conheça, para ver se tem ali uma sintonia. Isso é fundamental, porque pode não ter também. Né? Não chega nenhum cliente aqui te pedindo assim, tipo um milagre, uma coisa que está totalmente fora do teu escopo de trabalho? Não aconteceu ainda. Vamos ver, se um dia acontecer, como é que eu vou me sair. O que já aconteceu, Ed, é de algumas pessoas virem buscar o trabalho do coach, mas na verdade elas estavam precisando de um outro especialista. Como é que se pode confiar num jornalista? Olha, evidentemente a nossa profissão não está isenta de pessoas de má índole e que agem de má fé. Isso é um fato. Isso não é um privilégio de jornalista, nem de psicólogos, nem de médicos, nem de advogados, de nenhuma profissão, enfim. A gente tem um código de ética, a gente tem um código de conduta, mas muito além disso, eu acho que você pode confiar num jornalista, principalmente quando ele assume o erro. Até que ponto o coach melhora, auxilia, modifica a vida de um cliente? Até o ponto que a pessoa estiver afim, né? Depende muito da predisposição interna, dela aceitar que precisa de fato fazer mudanças, melhorias, fazer alguns ajustes. É preciso querer mudança, não se contrata consultoria, mentoria, coaching, qualquer trabalho desse nível, desse estilo, se não se quer mudar. Legal. Você já sabe, se você curtiu esse vídeo, dá um like ali embaixo, compartilha esse vídeo aqui do YouTube nas suas redes sociais. Eu vou deixar todos os contatos da Helenice, o site dela aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e fique bem. Obrigado, Helenice. Muito obrigada.